aí no ao vivo e um amigo pediu para eu comentar esse trechinho aqui da entrevista aqui, ó, tá? Do Pó de Porco 194 que foi com o João Paulo, beleza? Eu vou deixar para o final, mas veja bem, quem quiser ver sem nenhum tipo de, não censura bem propriamente dito, mas sem nenhum tipo de restrição a minha resposta sobre isso aqui, tá na twitch.tv/nhoqd, vai lá, que é a última transmissão que eu deixei disponível, tá? Esse aqui é o nosso último assunto, beleza? Vou deixar pra cá. O nosso primeiro assunto é o Andreas, que agora oficialmente já tá vindo aí pro Brasil, e que venha logo, e que chegue logo pra treinar, pra bidar, pra estar no bid e pra jogar. Porque a gente precisa, né? A gente viu ontem, inclusive subi um vídeo hoje falando do passe do Aníbal e a conclusão errada do Maurício, e que a gente precisa de jogadores que utilizem o corredor central. Então, um bom dia para quem tá chegando aí, ó, quem tá na live, Vinícius, Flávio, Luan. E sim, acabamos de começar a gravação aí. Então, Andreas Pereira viajando e chegando é uma boa notícia. Agora a gente precisa ir aqui no site do Palmeiras, velho, e checar algumas coisas aqui, tá? O site do Palmeiras, o Palmeiras vendeu o resultado como 9 jogos de invencibilidade. Então, o Palmeiras, com o empate de ontem, alcança os novos jogos, os 9 jogos de invencibilidade. E vamos checar isso aqui, beleza? Quando a gente volta nos últimos confrontos do Palmeiras, a gente vai precisar entender essa instabilidade aí e essa invencibilidade, ok? Então a gente vai levar em consideração aqui desde Botafogo que a gente ganhou lá no Mundial, tá? Porque aqui, ó, a gente teve Al Ahly, Inter de Miami, vamos do Botafogo pra frente que já tem, cara, algum tempo, né? Então acho que a partir daqui a gente consegue encaixar aquilo que o Palmeiras é e aquilo que o Palmeiras está vendendo do que ele pode ser, beleza? O Palmeiras vence o Botafogo, ok? 30 minutos muito bons nesse jogo. Ótima vitória dentro do Mundial de Clubes. Rendeu queda do técnico dos caras. Parabéns pro Palmeiras aqui, sem nada a declarar. O Palmeiras vai jogar contra o Chelsea e aí deixa a desejar, sim, que a gente já debateu. Não ganhou do Chelsea, perdeu para o campeão do mundo. Também tudo certo, vamos passar o paninho aqui e vamos adiante, tá? Santos e Palmeiras foi um jogo adiado que não dá para saber muito como seria. O Palmeiras vinha do Mundial, o Santos parado. Bom, imagino que o Palmeiras pudesse vencer, tá? Mas ok, foi adiado, não dá para comentar. Palmeiras enfrenta a sensação do campeonato em casa, não, num jogo que não foi bom dos dois lados, tá? Nem Mirassol fez um jogo espetacular, nem Palmeiras, 1-1. Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro e vence bem. 3-2, jogo com muitos gols, até fora do padrão do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, né? O Palmeiras tem tido dificuldade de gols e eu quero mostrar isso também daqui a pouco aqui na tabela. Eu tenho até que deixar, ó, a tabela do Brasileirão pra gente checar uma coisa aqui. Deixa eu colocar pelo SofaScore. Eu prefiro. Vai deixar aqui na tabela pra gente ver, tá? Algumas questões que estão deixando a desejar. Aí a gente enfrenta o Fluminense e vencemos também. E aí foi um jogo fora de casa que o Fluminense vinha de um Mundial muito bom. Mundial. Aqui, a coceira tá, pessoal? Tá foda. Por isso que eu tô de óculos, tá? Gravando de óculos porque eu tô numa rinite absurda aqui. Então o Palmeiras vem e vence o Fluminense, que era a sensação do Mundial. Beleza. Passa a jogar contra o Grêmio. O Grêmio não é um time para parâmetro do Palmeiras. Vence também. E aí vem o Corinthians. Corinthians, o Palmeiras vai lá e perde. Aí vem o Vitória, o Palmeiras vai lá e empata. Você vê que quando a preocupação aqui era o Corinthians, que esse tem sido o problema, o Palmeiras perde para o Corinthians, empata com o Vitória, na verdade busca esse empate e perde de novo do Corinthians. Então, pera, o que a gente tá querendo vender pro torcedor? A gente pode vender, pra mim, desculpa, com todo respeito, isso daqui não é uma realidade. A gente pode ir atrás da fuga da realidade, ou a gente pode se deparar com a realidade. Palmeiras vai e perde aqui do Corinthians. E aí vai enfrentar o Ceará, vence o Ceará. Ótimo. Goleia o Universitário fora de casa. Perfeito. Ganha do Botafogo. Sensacional. A recuperação pós-derby do Palmeiras vai falar assim, ó, o Corinthians, ele impactou diretamente o Palmeiras? Não. Olha aqui, ó. Te perde, ganha, ganha, ganha. Faz um jogo péssimo contra o Universitário, que aí é o quê? Vamos criar uma maturidade e vamos, de fato, mostrar para o torcedor que estamos no caminho certo? Aqui o que acontece? O Palmeiras vai, ganha do Sport bem, né? Sobra contra o Sport, melhor dizendo.
empata com o Universitário e aí vem de novo o Corinthians e o que acontece? Empate. Agora, qual que é a tendência? Internacional, a gente vai fazer um jogo apertado. Olha, sinceramente, acho que vence apertado. River Plate lá é o jogo para todo mundo ficar de olho. Manda um bom dia aí, rapaziada, se tá todo mundo assistindo, se tá chegando a live aí, por favor, ou qualquer coisa. Ou discordo, concordo, vamos lá. Esse jogo aqui é o jogo para você, palmeirense, fazer assim, ó. Os dois, tá? Ida e volta. Ida e volta. Coloca se você concorda ou discorda. É o jogo para você assistir todos os detalhes dessa reformulação. Ela tem que aparecer aqui. Não dá para jogar nas costas do Andrés, não dá para jogar nas costas de jogadores que chegaram agora, mas é para a gente olhar o trabalho do senhor Abel Ferreira. É nesses dois jogos aqui. Não é aqui, ó. Aqui, Internacional e Fortaleza, eu acho que o Palmeiras tem uma tendência a vencer os dois jogos, até porque são dois em casa. Dois em casa. A gente tem aqui, ó, nos últimos 5. Vamos colocar os 6 jogos. Casa, 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 casa. E esses dois aqui fora e esse aqui em casa. Então, assim, desses 6 jogos aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 em casa e 2 jogos fora de casa. E por incrível que pareça, a nossa atenção tem que estar nesses fora de casa, porque o retrospecto do Palmeiras é defendido por ser um time muito bom fora de casa e que deixou a desejar em alguns momentos em casa. Ok? Então, essa invencibilidade que o Palmeiras está vendendo ao seu torcedor, posso falar uma realidade nua e crua? Muitos times estão assim, inclusive o próprio River. Se a gente olhar aqui para a tabela, o Vasco, por conta da goleada, o Vasco chega a 30 gols aqui embaixo da tabela, no 15ª colocação, tomou 31. Isso diz muito da fragilidade da equipe. O Palmeiras está com 28 gols no campeonato, o mesmo número de gols do Bahia, que foi atropelado pelo Mirassol, que tem 35 gols. O time do Palmeiras tem sérias dificuldades e vai precisar limá-las para o jogo do River Plate. O jogo do River Plate é bom esse intervalo, porque evita certas polêmicas. Se a gente tivesse mais jogos até o River, eu acho que teria uma tendência da gente chegar pior e não melhor. Por mais que se tenha uma máxima de que quando o Palmeiras para treinar, ao invés de melhorar, piora, essa pausa foi fundamental para o jogo contra o River. Porque se nós tivéssemos aqui o calendário, por exemplo, de ter antes do jogo do River, Palmeiras e Inter vai jogar antes, Palmeiras e River, Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras e River. Vamos imaginar que tivéssemos o Bahia e o São Paulo aqui pra cima. Seria péssimo pro Palmeiras. Queira ou não queira, essa pausa para enfrentar o River Plate, ela foi positiva desde que a equipe treine. A equipe treine para performar, para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, tá? Então esse é um ponto para mim muito claro e objetivo de que tem que sim olhar o que vai ser esses dois confrontos. Aqui, meus amigos, pelo que se está se desenhando, uma possibilidade de abrir 7 pontos, uma possibilidade real ontem de ter chegado na liderança que muita gente não entendeu. Palmeiras ontem, com 45, você podia se sentir líder. Por quê? Com um jogo a menos, na probabilidade, a gente ia pegar essa liderança antes do confronto direto com o Flamengo. Então veja bem, será realmente que é inteligente olhar para esse Campeonato Brasileiro pelo que o Palmeiras está tropeçando? Na hora que o Flamengo tropeça, o Palmeiras tropeça, eu já conheço esse filme em campeonatos que a gente não vai ganhar. Então, de fato, é olhar o que a gente vai fazer no confronto de Copa. Porque o caminho é curto. Faltam 5 jogos para ser campeão. Então, são 2, 2 e 1. Para mim, é aqui que a gente tem que ver o trabalho do Abel Ferreira. É aqui, ó. River Plate ida, River Plate volta, num contexto de Monumental de Nunes abarrotado, diferente do que foi na pandemia, quando não tinha torcida. Então, de fato, aqui é o momento. Aqui é o momento para a gente olhar o que está sendo feito no trabalho e essa reformulação. Paulinho no Pagodinho, a gente vai comentar rapidinho, tá bom? Lesionado, Paulinho é flagrado em pagode durante o Rio de Janeiro, Palmeiras e Corinthians. E tem as fotos, tá? Essas imagens aqui, ó. Lá do portal do Léo Dias, que está em marcação individual com o Palmeiras aí, né? Cada semana tem alguma coisinha ali, né? No Léo Dias. Bom, o que eu penso é o seguinte, estamos com restrição de pandemia? Sim ou não? Pessoal do chat, estamos com restrição? Não. O jogador vai jogar esse ano? Sim ou não? Não. Gostaríamos de ver ele na igreja? Não. Assim, quem cuida desse departamento é o Palmeiras. O jogador estava em atividade? Não.
Pelo contrário, para pra pensar um atleta que está fora de combate lá na casa dele. Será que ele tá mais saudável? Um cara milionário que pode comprar bebida, pode, sabe? Tipo assim, qual que é a diferença do cara estar em casa vendo pela televisão e comendo besteira, tomando cerveja, fazendo tudo que há de errado em casa, dormindo tarde, sei lá. Pra mim, cara, não é passando pano pra ele, é porque não tem o que a gente comentar num caso desse. O mundo perfeito seria o jogador estar focado na recuperação. Então você vai lá e contrata o Cristiano Ronaldo. E esse cara não vai estar no pagode, ele vai estar em casa, lá na banheira dele de gelo, vai dar um pulo lá na Bósnia sei lá, na Rússia pra ficar sem camisa lá no gelo. Esse é o Cristiano Ronaldo. Esse é o Paulinho. Então a gente contrata o Paulinho e a gente já sabia do offline do Paulinho. O offline do Paulinho é online, entendeu? O offline dele não é na igreja, com a esposa, em casa, é online. Ou então teria contratado o Hulk, que é o João tá falando aí, que é um cara mais ou menos oposto do Paulinho nisso aqui. Mas o Hulk vai marcar seu churrasco também, viu, João? Vai também, se tiver lesionado, aproveitar a vida dele. Até porque o atleta ele precisa cumprir um protocolo. Se o protocolo dele tá em dia, ele pode estar indo aqui em meio a um clássico pra balada, pro pagode. Até porque, veja, mesmo que lá no pagode tivesse rolando o jogo do Palmeiras, acho que não sei se tava ou não, podia estar, tem uma televisãozinha lá. É, o jogador, para pra pensar, é o confronto Palmeiras e Corinthians. O que, que ele gostaria de estar fazendo ontem? Jogando. Ele gosta do pagode? Gosta, mas eu tenho certeza que ele gostaria de estar jogando. Então não tem o que a gente comentar. Não tem. A questão é observar a partir do ano que vem se ele cumpriu o protocolo e volta bem. Se ele não voltar, aí a gente pode começar a elencar algumas questões. Por enquanto, eu acho que o online e offline dele é válido, porque eu tô comentando isso novamente, porque na live rotativa, o que eu recebi, olha lá, o jogador na balada, vocês não vão comentar, vocês têm que fazer uma pressão, vocês não têm noção a quantidade, é muita gente que mandou e falando, você tem que comentar, tem que estar focado, tem que estar com o grupo, ontem ele tinha que estar com o grupo, cara, é de cada um, eu não sei. Eu não sei, porque tem jogador que está disposto a estar com o grupo, mas na hora decisiva o que adianta? O cara não decide nada. Eu prefiro que o cara vá pra balada, vá pro barzinho, vá pra onde ele for, mas que ele seja um cara decisivo, tá? Bom, quem quiser ver o meu comentário sem restrições do Pó de Porco, esse trecho, percebam, o Gabriel, ele tenta fazer a pergunta direcionando até o lado pessoal dele, que foi, ele achava que o John saiu do Palmeiras pelas críticas, etc. Isso daqui, parabéns ao Pó de Porco, foi um momento alfa da nossa temporada. João Paulo Sampaio é o último dos moicanos. Quem quiser ver o que eu falei a respeito, eu mesmo, minha vida aqui, minha mãe uma vez viajou pro Nordeste, fiquei sozinho com a minha irmã e com meu pai em casa. Eu comi resto de lixo, eu contei. Isso aqui não é uma coisa que eu me orgulho em dizer pra vocês, mas tá sem restrição na Twitch, twitch.tv/NOQD, veja o que eu falei. Agora, o João Paulo Sampaio, quando ele cita, o que adianta, vocês vão ver lá na frente, o que adianta xingar o árbitro e querer dar lição de moral? Pra quem ele falou isso pra mim? Pro Fernando do Insta Verde, ele falou isso? Falou pro Zé do MVVC? Ele falou pro Lugó, né, do Turma do Amendoim. Deve ter sido pro Jé Guarino do Amit. Ou foi pro seu Bento lá da Energia 97. Não, isso aqui foi direcionado. Só não percebe quem é um pateta. Pateta e Max. A dupla que é demais. Amigos de fé. Com eles tudo vai dar certo. Só Pateta e Max que não percebe pra quem ele falou isso daqui. E tem que falar, porque esse cara tá aqui no Palmeiras desde a reconstrução e merece o respeito e tem duas figuras que são unânimes no Palmeiras. Paulo Nobre e João Paulo Sampaio. Matos não é, Leila não é, ninguém é. Nem jogador não é unânime. Esse cidadão é unânime. Esse cara, olha o processo do brilho nos olhos que esse cara tem. É outra coisa. Quando ele fala de Palmeiras, ele fala de futebol. Então vamos assistir aqui e aqui eu vou fazer um comentário. Quem quiser ver meu comentário completo tá na twitch.tv/NOQD. Eu deixei disponível e vou destacar a live de ontem para você assistir. Então você avança lá e encontra o que eu falei e vale a pena para você. E se você pegar um pouco para sua vida, você que tá aí do outro lado, cara, você pode pegar parte dessa declaração para você te gerar motivação e conseguir ir atrás de um futuro melhor.
Esse é o discurso alfa que tá aí, ó. Alfa, que eu acho que é uma casa de aposta. Mas esse é o discurso alfa que o nosso time, que a nossa instituição merece. É esse discurso aqui. Ao contrário disso, é conversinha fiada. Vamos lá. Lá no Bragantino, né? Agora a gente teve o Vanderlan também saindo por uma pressão também da torcida. Como que você enxerga isso? É natural? Os moleques também têm que passar por isso, mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que é um pouquinho exagerado também, mas a torcida do Palmeiras também é complicada. Não. Enfim, como que você vê essa questão dos moleques aguentarem e terem que suportar? E, cara, ser profissional é isso. Sabe o que é pressão? Um verão com 15 anos de idade, chegar do dia ali com a enxada na mão, né, cavando, capinando, puxando o boi, chegar em casa só ter farinha pra ele comer. Isso é pressão. Eu peço perdão aqui, rapaziada, pelo comercial que eu não coloquei no meu navegador do YouTube Premium. Esse aqui é o primeiro ponto que eu te convido. Veja bem, eu vi, isso aqui ninguém me contou. Eu vi a minha mãe comer farinha com mel quando era molequinho, pra poder sobrar um pouquinho de dinheiro pra comprar carne. Eu vi, ninguém me contou. E é o que eu falei, que o João, provavelmente na família dele, ele viu pessoas fazendo isso de perto, ou até ele fez isso. Não sabemos exatamente. A gente fica esperando do português lá de Portugal que ele tenha a visão do nordestino aqui do Brasil. E eu sou de família nordestina. Meu pai, não pode parecer, pela forma como eu sou, sei lá. O meu pai é baiano, minha mãe é pernambucana. A gente sofreu e comeu o pão que o diabo amassou no começo dos anos 90, início dos anos 2000. E eu não me orgulho disso. Mas o Abel tem que começar a entender que parte dessa galera que grita Palmeiras na arquibancada, Palmeiras, 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 tá com o cartão de crédito aqui estourado pra poder acompanhar o Palmeiras. Em casa, a esposa faz pressão porque o cara vai no jogo e falta às vezes pra filha, falta pra casa. E essa é a realidade. Hoje a gente tem uma torcida mais gourmetizada, mas ainda existe aquele cara que vai na porta do estádio só pra se sentir próximo. E aí ele toma o restinho do refri de um, o restinho da cerveja do outro. O cara tá com 10 conto no bolso, que 10 conto hoje não paga uma cerveja na porta de estádio. Esse cara aqui, eu vou deixar a declaração dele, mas eu vi a minha mãe fazer isso. E tranquilo, tá ligado? Pessoas perguntavam, nossa, Amélia, farinha com mel? Minha mãe comprava mel de um cara que produzia ali na Moca, na porta, ainda ele vende, na porta do Yamauchi, que é o mercado lá da Moca. Ela comprava porque rendia aquele litrão de mel e ela comia com farinha. E você não via minha mãe chateada, triste. Por quê? Porque ela queria tentar pra mim, eu, Fernanda, minha irmã que chama Márcia, um conforto do que ela podia fazer. Então quando fala assim, o jogador é muito criticado, veja a opinião que eu coloquei ontem, sem restrições. Veja lá. Esse é o discurso que tem que ter, não é só dentro do Palmeiras, não. Tem que estar dentro dos times de camisa, como Palmeiras, Flamengo. Por isso que o valor desse cara, o Flamengo tentou levar esse cara. Por isso que o Corinthians tentou levar esse cara. O valor desse cara para o clube é incalculável. Porque esse é o último dos moicanos. É um dos últimos. Tem outros aí em alguns times de futebol. Então, essa declaração aqui é a declaração que não é desassociada e não quer desassociar uma realidade. Pelo contrário, ela quer falar sobre a realidade. Pressão pai de família que deixa, às vezes, de comprar um presente para seu filho, para comprar um ingresso e vir para dentro do estádio. Para torcer pelo time do coração dele, que vai fazer bem a ele. E ele deixou de comprar algo para sua família. Então, eles têm que estar acostumados. Isso não é pressão nenhuma. Isso não é... Isso é tranquilidade pra gente na base. Eles são preparados pra isso. Se você amadurece mais cedo ou mais tarde, normal. Isso até como pessoa. Se a gente deveria ter mais paciência para que ele tivesse mais tempo, pode ser. Também é outra coisa. Mas querer tirar da torcida a paixão, querer dar razão a torcedor, não, né? Senão não é torcedor. Não. Senão ele não vai entrar no estádio com essa paixão, sim, com esse brilho no olhar. Eu venho xingar mesmo, é pra isso que eu tô aqui. Faz parte. Sabe por quê? A gente xinga. E quando eu xingo um juiz? E quando eu xingo alguém? Por que eu vou ter direito? E eu não posso ser xingado? Não. Se eu xingo um juiz. Se eu xingo... Não. Então, vamos diferenciar as coisas. Isso não é pressão.
Você acha, Isso é a vida como ela é. você acha que a saída do John foi mais por questão clube achou uma boa proposta, o atleta também achou que poderia render melhor lá e... Ou você também pode esperar um pouco. Faz parte. Né? Às vezes a gente olha assim e fala, ó, pô, espera mais um tempo. Ah, não, mas aí o jogador, a proposta é boa, pode perder essa proposta. Vamos lá, Vanderlan. Vanderlan teve proposta de mais de 10. Tá pra fora, né? Já saiu melhor. Poderia ter saído antes, talvez. Já tá chegando outros, né? Sim. Eu brinco às vezes com os meus ali, ó, que tá lá em cima. Luiz, tá, ei, tá vindo Belé, viu? Tá vindo Heitor, viu? Tá vindo uns ali que eu vou empurrar vocês, viu? Acelera aí, viu? Ô, Benedetti, se liga, viu? Vou trazer um zagueiro aí, canhoto. E quando chegar, você tá morto. É um africano que é top. Olha lá, tem um africano top na base. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui pro Gabriel do Pó de Porco. Vale a pena os conflitos que ele tem lá no Twitter por questão de opinião? Vocês estão vendo? Vale a pena a gente olhar o conteúdo que foi publicado recentemente pela Cazé TV? Um defensor do Abel contra 10 críticos. Não é uma relação de criticar o Abel ou defender o Abel. Nós estamos aqui para correr pelo Abel, desde que a gente enxergue esse brilho no olhar e que ele corra pelo torcedor que critica o time dele. Porque o Abel hoje, ele virou um produto do passado. E eu espero que ele seja ainda um produto capaz de escrever o presente. Olha o que foi os confrontos contra o Corinthians esse ano. O que nos dá a garantia de que a gente vai passar pelo River e passar pelo São Paulo, caso o São Paulo passe pelo LDU e ganhe do Flamengo. É minoria. A gente acreditar que isso vai acontecer. Foi assim na última Libertadores, eu concordo, foi assim. Mas por que tem que ser assim? Por que ele não consegue fazer o time sobrar? E ontem ainda na coletiva, de novo, ele falou sobre Rafael Veiga e crítica. Ele usa o último argumento crítica, mas que também tem a parte de críticas. Cara, a crítica sempre vai ocorrer. O Romário passou pela crítica, o Bebeto, o Edmundo, o Ademir, o Pelé, o Maradona. Ela nunca vai deixar de acontecer. A minha opinião sem restrições tá na twitch.tv NOQD, vejam lá. E ao Gabriel do Pó de Porco, você tá vendo como nós, como criadores de conteúdo, comunicadores, o jornalista, não vale a pena esse debate de tentar pautar a crítica do torcedor, falar de excesso. O que é excesso? Excesso é o meme? Excesso é a brincadeira? Por exemplo, ontem a gente mostrou isso daqui. Isso daqui é um excesso, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que não. Desde que esteja no campo da internet e da brincadeira, eu já vou falar pra vocês que não. Isso aqui a gente mostrou na nossa live ontem. Isso aqui, por exemplo, é um excesso? Quero saber a opinião de vocês aí em peso aí, ó, tá? Isso aqui é um excesso? Isso daqui é maravilhoso, isso aqui é arte. Eles pegaram a pauta que estão fazendo agora. Um fulano de tal contra 10 fulanos de tais. Um ciclano de tal contra 20 ciclanos de tais. Um Vitor Roque versus 10 jogadores do Palmeiras. Isso aqui é arte, pô. E aí, às vezes a gente pega assim brincadeiras assim que tem com o Abel de Monte, que é o pardal de ouro, voa meu pardalzinho, e acha que é excesso. É excesso por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tá muito frágil, entendeu, Gabriel? A gente tá muito frágil. E, cara, o Gabriel já me convidou 1, 2, 3 vezes pro Pó de Porco. E eu não fui porque eu quero ir pra trocar ideia disso. Se ele falar assim, não, essa vai ser a ideia, porra, eu tô lá amanhã. Mas como eu sei como vai ser, muitas vezes eu tenho o pé atrás de ir lá. Então eu faço aqui um desafio ao Gabriel. Eu aceito colar no Pó de Porco. Se ele aceitar uma live comigo pra debater esses pontos que eu já vi, eu tenho uns 20 tweets dele separado. Toda vez que o jogador faz aquilo que tem que fazer, o Gabriel vinha no Twitter e falava assim: olha só, quem criticava o fulano de tal, olha ele aí. Ele é pago pra isso, Gabriel. Ele é pago pra ser o cara. E nós não somos pagos para aplaudir quando ele é foda. Tipo o Maurício, vamos colocar aí, o Maurício perdeu o gol no último jogo. Se ele fizer o gol contra o River, a gente vai aplaudir, a gente vai comemorar com ele. Mas quantas vezes o Gabriel veio no Twitter, olha você que critica o Rochinha, olha você que critica o Luan, olha ele aí. Olha ele aí que de fato ele tá ali no Palmeiras pra isso. O goleiro tá lá pra pegar o pênalti, pra aquecer igual o Carlos Miguel fez, olhando na cara do torcedor do Corinthians. O Veiga, quando olhou na cara do torcedor do Flamengo, é o que a gente espera dos caras. A gente não espera dos caras eles serem jantados por um holandês e ficar pedindo desculpinha. E ainda o holandês deu um soco, não, desculpa. O Gustavo Gomes segura a perna do Nederland, né? O Nederland depois vai... Então assim, o futebol é feito dessas nuances, mano. Sempre foi assim. Feito de nuances
que se você levar pro ponto de vista da razão, que foi o que várias vezes virou pauta, não, peraí, isso é um excesso, peraí, o Abel Ferreira não merece isso, cadê a gratidão? A gratidão tá aqui, ó, no meu ovo esquerdo, bem dilatado, aqui, ó, gratidão, ó, tô pegando aqui na gratidão. Porra de gratidão. A gratidão é a gente olhar o louro e falar que foda, e não ficar glamourizando a derrota. A gratidão é esse ovo esquerdo aqui, ó. Essa é a gratidão. Tá ligado? Eu não vou ficar glamourizando o Palmeiras perder de Corinthians, empatar com o Corinthians, porque no passado ganhou. A gratidão tá aqui no meu ovo esquerdo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo e tamo junto. Quem quiser ver a opinião sem restrição tá na Twitch.